Senhoras e senhores, meu abraço. Vamos prosear um pouco sobre o estado de falência do Brasil. É muito grave. Aqueles que têm a minha idade viveram todo aquele momento em que essa bandidagem que chegou ao poder aí nos condenava pelas obras faraônicas, pela dívida externa. Então, o cavalo de batalha deles era a dívida externa. Tinha de pagar a dívida externa para o Brasil sair da miséria. O Brasil poder fazer com que o seu povo tivesse justiça social. Quer dizer, a canalização das riquezas do país para a nação como um todo, eles dizem. Tem de haver as políticas públicas. Na época eu não entendia bem o que era política pública, porque política é público. Falar em política é falando em público. Política é um pensamento público, política é um empreendimento público. Mas eles falavam política pública. E engraçado que passou até na Constituição. Tem ali um negócio que depois eu falava lá, mas daí o doutor Ulisses dizia, não, vamos deixar alguma coisa aí, porque senão não vão aparecer lá para promulgar a Constituição e nós perdemos tudo o trabalho. Então aparecia lá, porque em tudo as emendas que eles traziam lá, o que eles queriam botar na Constituição, estava em tudo lá, política pública e aquela coiseira toda. E acabou ficando a Constituição com a política pública lá. Uma besteira sem tamanho, mostrando o grau de analfabetismo da gente. Mas está na Constituição. E para que não me censurem, eu estou dizendo isso porque eu sou imortal de 2 academias de letras. 52 livros publicados aí pelo mundo. E eu não pedi para entrar lá. Foram eles, o corpo acadêmico, que me levou para as 2. Cadeira na Academia Municipalista de Letras do Brasil, que tem fundadores, 15 membros da Academia Brasileira de Letras. Grandes intelectuais do Brasil. E a Sociedade de Estudo e Programa Brasileiro, que era que fazia os livros didáticos na época do regime militar. Então, não tem estampa, mas não falo bobagem. Quando eu falo essas coisas aí, como esse negócio que estou dizendo, é analfabetismo, política pública é analfabetismo, é burrice. Eu estou falando como imortal de 2 academias de letras, como comendador 2 vezes, também pelo mundo da intelectualidade. Cidadão honorário de Paris, também por esse grau. Então, eu sou um chefe de Estado à altura do cargo. Se não fosse, não me canso de repetir, estava plantando batata e criando galinhas por aí, que é muito bonito e muito honrosa a profissão. O que não é o analfabeto ser presidente do Brasil. O ladrão ser presidente do Brasil. Mas isso desqualifica o povo brasileiro que vota em tais elementos. Mas esse povo brasileiro sou eu. E daí imagine que situação eu resulto. Eu sou Lula. Eu sou a Dilma, eu sou o Temer, eu sou o Bolsonaro. Eu sou Tiririca. Eu sou esses pederastas que estão no Congresso Nacional. Eu sou tudo essa gente. Eu sou o povo no poder. E eu tenho de me orgulhar de o que eu sou. Nunca imaginei que um dia eu fosse uma mistura dessa. Se eu contasse isso para meu pai,
Ele ia ficar uma semana pensando lá embaixo do pé de cinamão e tomando chimarrão para entender o que eu era. Porque quando eu aparecia, às vezes, com uma feição, depois aparecia com outra, era um desespero para ele. Ele dizia: homem de duas caras não tem cara nenhuma. Mas eu reconheço a profissão que você escolheu. Eu não escolheria ela, mas você escolheu, tudo bem. Seja homem dentro dela. Cada cara dessa, seja o homem que a cara demanda. E eu hoje sou tudo as caras do Brasil. A cara do gay, a cara da lésbica. E aí, o que eu sou, meu Deus? Sou povo brasileiro. E tenho um orgulho danado de ser esse povo, senão eu não podia ser o magistrado supremo dele. Aí eu ia partir para ser político, porque o político não é o povo brasileiro. O político, ele é o representante do povo, através de um mandato que ele consegue por um partido político. Então imagine a volta toda que ele faz. E daí, se ele quiser dizer que ele não é o gay, ele pode dizer. Ele pode dizer: eu sou do PTB, eu sou do PT, eu sou do PMDB. Então ele é partidário. Ele é político. Mas eu não sou. Eu não sou político, eu não sou partidário. Eu sou o povo no poder. Eu não tenho mandato, eu não tenho representação. Eu sou a própria Constituição, que por ironia da vida fui eu que escrevi. Sem jamais pensar na situação que eu estou vivendo agora. Eu sou os militares, do jeito que os militares são. Eu sou a Polícia Federal, do jeito que a Polícia Federal é. Eu sou as polícias civis, militares. Eu sou os nossos delegados de polícia. Eu sou os nossos bandidos que estão lá na cadeia, amontoados ali. E que, por sinal, eu vou tirar, me parece que mais de 80%. Eu vou tirar porque eu preciso de 500 mil homens na Polícia Federal. E preciso de 1 milhão de homens nas Forças Armadas. E eu vou aproveitar todos esses nossos homens que estão amontoados aí nas penitenciárias. É tudo o povo brasileiro. E eu sou o povo brasileiro. Eu sou a síntese de tudo isso. Então, eu sou o artigo 1º, inciso 3º, com o artigo 3º, inciso 1º a 4 da Constituição que eu próprio escrevi. Não posso negar, então, essa condição. Todos os brasileiros agora estão no poder. Ninguém pode se queixar. E aí acontece o que acontecia na psicanálise de grupo, que fazem muito nas igrejas, os milagres. Eu aprendi isso no laboratório, curso de psiquiatria, que a gente precisava aprender tudo isso aí, porque a nossa função era lidar com a cabeça da humanidade. Então, nós fazíamos experiência de como se procede um milagre. A psicoterapia de grupo. Se reunia um povo dentro do laboratório, ali, quanto mais gente, melhor. Mas a partir de 3 pessoas já dá para fazer a experiência. Então, nas igrejas, eles chamam o louvor. Quer dizer, aí fica o padre, o pastor lá com aquela ladainha lá, dizendo a mesma coisa, repetindo aquela mesma reza e dizendo para o povo tudo que acompanha, que acompanha, que acompanha. De repente chega aquilo que nós chamamos de estado alfa. Todas as mentes formam uma mente única. E aí, se a nossa cabeça já é misteriosa sozinha, imagine transformando numa mente aí de 1000 pessoas. E aí acontecem os fenômenos extraordinários. Todas as doenças de origem emocionais têm cura aí. Ninguém pode duvidar disso. O médico que duvidar disso não é médico, é um charlatão. O que acontece? Eu não tenho dúvida nenhuma quando eu chego numa igreja aí, está lá 1.000, 1.500 pessoas lá reunidas, e daí vem aquela hora do louvor, e de repente depois disso aí aparece lá, vem dar o teu testemunho aí, e a pessoa vai lá e mostra: olha, eu estava desse jeito, eu sarei.
Eu não tenho dúvida nenhuma que ela sarou ali. Eu também faço isso. E uma vez, eu não fiz para provar, mas eu tinha o meu irmão, que ele buscava bandido por aí, pela América Latina inteira, África e tudo. E ele tinha uma certa resistência a Deus, até pelo que ele fazia mesmo. Daí um dia eu querendo amolecer o coração dele, como dizem os pastores, os padres, eu convidei ele para uma experiência dessas. Na casa dele tinha uma porção de gente ali, a esposa dele era religiosa. E aí comecei a fazer aquela ladainha toda ali, e de repente, quando eles estavam naquele estado ali, aí apareceu uma senhora lá se queixando de uma doença. E ela era crente, só que daí não tinha uma Bíblia para fazer o ritual. Aí eu encontrei um livro grosso assim, não lembro livro do que era aquele. Um livro até bastante antigo, grosso assim, eu peguei aquilo e abri, achei uma Bíblia aqui. E, gente, eu conheço muita coisa da Bíblia ali, o que eu conheço quase de cor. E daí comecei a ler aquilo ali, e não tinha dúvida nenhuma para ela que eu estava lendo a Bíblia, que era da Bíblia que eu estava dizendo. Aí quando terminamos aquela coisa toda ali, até o meu irmão mesmo entrou em transe ali. E aí ela sarou. E ela se abraçou em mim, chorava. E achava que estava diante de um homem de Deus. Quando na verdade eu não podia dizer para ele quem eu era. Nem meu irmão também. Mas depois daquilo ali, ele, como diz na religião, amoleceu o coração. Aí eu via ele com o catecismo por lá embaixo das árvores, escondidinho, estava lendo. Começou a ler a Bíblia, comprou uma Bíblia, e levava aquela Bíbliazinha nas missões dele. Mas é isso o milagre. O estado alfa. Todas as mentes entram num grau único de sintonia. E ali uma supera a outra. E como a maior parte das nossas doenças são doenças nervosas, ocasionadas pelo sistema nervoso, por exemplo, hoje nós estamos no Brasil com 88,9% de doentes. 90% desses doentes é tudo doença nervosa. Inclusive o câncer é uma doença nervosa. E aí, sendo doenças nervosas, nesse transe, com a mente desse tamanho, porque imagina, por exemplo, de repente, eu estou com a mente de 1000 pessoas, funde todas as mentes aí. Já imaginou esse tamanho de cabeça? Não tem o que aconteça no meu corpo de origem emocional que não desapareça. Esses são os milagres. Esses milagres acontecem na igreja, acontecem nos terreiros de macumba, acontece em qualquer lugar onde tenha alguém que seja capaz de levar aquele grupo de pessoas estadual. E você faz isso com a Bíblia, faz isso com o Código Civil, que é grosso também, faz com qualquer livro aí que a pessoa acredite que aquilo é a palavra de Deus. E também faz sem livro nenhum. Simplesmente, na psiquiatria a gente não usa livro. Então leva as pessoas a esse estado aí, e daí uma supre a outra, emocionalmente. Então se imagine o que é a capacidade emocional nossa. E hoje nós estamos sob o domínio de bandidos. E o bandido não é racional, o bandido é emocional, é emotivo. Porque 99% dos bandidos são psicopatas. E o que não é psicopata é esquizofrênico. E essas duas espécies patológicas, eles não têm razão. Eles têm emoção sublimada à razão. Por isso são bandidos. Primeiro eles se emocionam, sentem o desejo, e daí sentem a necessidade incrível de satisfazer o desejo.
E depois é que vão raciocinar sobre o que fizeram. E aí não raciocinam. Eles têm um outro tipo de emoção que supre, adormece a consciência deles. E aí, com o país, desde 2003, nas mãos desse tipo de pessoas, todos brasileiros, e eu sou todos esses brasileiros, então estou falando de mim. Nas mãos desse tipo de coisa que eu sou, não podia o Brasil estar em outro estado diferente do que está aqui. E aí eles não falam mais, eles não falam em dívida externa. Nem o PT, nem os partidos de esquerda que eles chamam. Porque partido de esquerda e partido de direita aí é o mesmo elenco da República do Café. Que naquela época, até 64, eram os liberais conservadores. Os liberais eram, quer dizer, aquele que estava no poder era combatido pelo outro. Se eram os liberais que estavam no poder, os conservadores combatiam. Se eram os conservadores que estavam no poder, os liberais os combatiam. E aí, então, vinha o elenco eleitoral dos salvadores do povo contra os vilões da pátria. Os que estavam no poder eram os vilões da pátria. E os outros eram os salvadores do povo. E o discurso era sempre o mesmo. Desde 1889, quando houve a proclamação da República, já foi isso. Pode pegar os livros de história lá e vão ver. Era mudança. E esse é o discurso até hoje. E é engraçado que, não, depois que veio a reeleição, é engraçado, o Lula se reelegeu pregando mudança. Mudança contra ele próprio. A Dilma veio também pregando mudança contra o Lula. E daí pregando mudança contra ela. E daí veio o Temer substituindo a Dilma, pregando mudança contra a Dilma. E daí veio o Bolsonaro, pregando mudança contra o Temer. Eu não sei como é que a nação brasileira não saturou desse discurso. E mudando. Os Estados Unidos, sem mudança nenhuma, chegaram à Lua, chegaram a Marte e já desvendaram o espaço inteiro. E nós aqui, com a mesma idade dos Estados Unidos, não conseguimos concluir a base de Alcântara. Já acabou. E o Bolsonaro, entre todas as coisas que ele quer vender, ele arrolou a base de Alcântara também para vender. E as Forças Armadas quietinho, não falam nada. Então não tem mais nem Força Armada. E eu sou as Forças Armadas, então eu sou isso. Não temos mais, não tem mais nem eu. Mas eu tô aqui. Isso quer dizer, estamos num túmulo e estamos esperneando a ressurreição intelectual da nação. Primeiro programa de governo. E eu sou esse esperneio no túmulo aí. Está desse jeito. Como é que estamos ressurgindo? Desse jeito que eu sou o povo. E o povo está ressurgindo assim. Estamos mortos, estamos sepultados. Mas não chegamos a apodrecer ao ponto de não poder ressuscitar. Estamos ressuscitando. Programa governamental de ressurreição intelectual da nação. Os primeiros que eu convoquei para isso foram as Forças Armadas. E eu convoquei com um verbo de chumbo, como o militar entende. Bandido só entende a linguagem da violência. E o militar só entende a linguagem das armas. Você chegar bajulando o militar aí, ele ri na tua cara. Ele não entende bajulação. O militar é macho de guerra. Como o bandido também é macho do crime. Ele entende a linguagem da violência. O militar entende a linguagem das armas. Eu, como comandante, tento saber tudo isso. Então, eu tento saber como eu comando as minhas tropas. Tenho militares da melhor qualidade. Não tenho constrangimento perante nenhuma Força Armada do mundo. E eu tenho as minhas como melhores. Embora estejam aí na 22ª posição no poder militar. Mas as minhas tropas são as melhores.
porque eu sou elas. E elas estão no poder. São os militares no poder. Hoje nós temos aquilo que pregavam a insurgência cívico-militar para botar uma junta governativa de militares civis. Está aí, na minha pessoa. É isso aí. Civis e militares aqui, que eu encarno no poder. Tem algum outro regime híbrido mais perfeito que esse? Não tem. É o máximo que a inteligência humana poderia chegar. Mas a situação do Brasil está feia. Por isso eles não falam nada. A imprensa tudo comprado. E como o dinheiro não tem valor mesmo, eles estão emitindo aí. O Bolsonaro não queria emitir 606 bilhões de reais, baseado em ativos líquidos, que não existe ativo líquido. A economia tem de produzir, essa produção tem de ser vendida, e daí na contabilização da compra e venda da produção, então tem de sobrar lucro. O ativo tem de ser maior do que o passivo. E aí, então, foi invenção do Mantega, do Meirelles e do Paulo Bernardes. 3 gênios em falcatruas, em bizarrices e roubos através de números. Eles acabaram com a estatística, aí não tinha como calcular a inflação, não tinha como calcular nada na economia do Brasil, acabaram com a economia. E daí deixaram o Brasil voando sobre o socialismo monetarista de Estado sem economia. Porque o dinheiro era produzido pelo governo. Aí inventaram o ativo líquido. A economia não produzia para dar superávit no balanço de pagamento. Mas o que eles faziam? Não tinha índice estatístico. Aí eles renegociavam a dívida externa, depois de todas as falcatruas contábeis. Renegociavam a dívida pública e daí contabilizavam ela como crédito. Por exemplo, renegocia 500 bilhões de dívida pública. Aí eles botavam lá no balanço como crédito, 500 bilhões de crédito. Mas aí eles precisavam mais ainda. Daí eles contabilizavam notas frias, pediam para as empresas exportadoras, do grupo do terrorismo aí, e contabilizavam tantos bilhões de exportação. E daí dava aquilo que eles sempre falavam lá, o superávit no Tesouro Nacional, 350 bilhões de dólares, 400 bilhões de dólares. E aí, em cima disso, eles emitiam o real. Não tinha valor nenhum isso, porque daí não tinha lastro de conversão. O que tinha acontecido? Eles jogavam como dívida pública, dívida privada, que se acumulou. Em 2003, a economia com 2/3 maior do que era hoje, tinha uma dívida pública de 486 bilhões. Hoje, com 1/3 do que era em 2003, ou seja, a nossa economia hoje voltou à massa de 1940. Aí, não tem mais ativo líquido. Mas acumula na dívida pública. Eles largam dinheiro, por exemplo, esses 606 bilhões que o Bolsonaro queria emitir aí, ele disse que ia sair do balanço fiscal, do orçamento fiscal e da Previdência. Agora imagina, ele está com uma reforma da Previdência ali, sob o fundamento de que a Previdência é deficitária e que sem fazer essa reforma na Previdência não tem como lidar com a economia, porque a Previdência leva todo o dinheiro do orçamento da União. Mas ele transferiu 460 bilhões da Previdência para o Ministério da Economia dele. Como ele transferiu 460 bilhões de onde não tinha nada? Aí vocês imaginam o tamanho das falcatruas que essa gente faz.
E no meio deles está general Heleno, está general isso, general daquilo, tudo 5 estrelas. E o Ezra publicou aí a vida pregressa deles, como é que está. E o Ezra é filho de um general conceituadíssimo, e ele também é um menino sério. E se ninguém fala nada, tipo, tudo quietinho, ele está falando a verdade. Ele tem fonte fidedigna para o que ele berra aí nos vídeos dele. E como diz o ditado popular, quem fala consente. Aliás, quem cala consente. E quem consente não precisa de prova. É só botar na forca porque é culpado. E é isso aí, os generais tudo estão com Bolsonaro. Bolsonaro é um ladrão, eles também são. Mas não são ladrão apenas porque estão com Bolsonaro. O Ezra está dizendo aí por que eles são ladrões. Apresentando o currículo de todos. Eu também sei disso, já coloquei isso aí, tá? Eu acho que está nos vídeos, tá nas páginas aí do Face, do YouTube. Eu não sei como é que estão controlando isso, mas está por toda parte aí. Eu estribuchei as Forças Armadas. Porque eu sou elas. Não estou falando nada dos meus comandados. É o povo no poder, e o povo no poder são as Forças Armadas também. Eu estou mostrando o que é que eu sou como militar. Eu sou uma indecência, eu sou um escândalo. Ladrão igual os políticos. Que eu também sou os políticos. Imagina que tipo de ladrão, de marginal que eu sou. E aí, quem é o responsável pelo esse estado do Brasil? Sou eu. Eu sou o povo no poder. 94 brasileiros morrem por dia nos corredores de extermínio do SUS. E o Bolsonaro, você fazendo de presidente aí, uma reforma da Previdência, porque se não reformar a Previdência, não tem o que fazer na economia. Mas é um mentiroso, vagabundo, cafajeste da pior espécie. Porque ele mesmo disse, em entrevista na Rede Globo, quando foi perguntado sobre assunto econômico. Não me pergunte sobre isso, porque de economia eu não entendo nada. Quem entende de economia é o Guedes, o meu ministro da Economia. Eu entendo de política. Mentiroso, sem vergonha, só entende de roubar os cofres públicos. Que se entendesse alguma coisa de política, não ia fazer os fiascos que está fazendo. 3 viagens aí para o exterior, 3 espetáculos de vergonha para o povo brasileiro. Não sabe falar absolutamente nada sobre política. E sobre economia não lê nem o jornal econômico, o jornal Valor Econômico. Se lesse isso, pelo menos sabia dizer alguma coisa. E se não faz nada disso, é um bandido cafajeste da pior espécie. Mas a nossa economia está feia. Vocês já imaginaram o que é uma economia com um patrimônio real de pouco mais de 1,5 trilhão, com uma dívida de 9 trilhões de reais? É a mesma coisa que você dever 1 bilhão e ter um patrimônio de R$ 1.000 só. É claro que quem tem o crédito ou te mata para você não lograr mais ninguém, ou então te esquece. Porque receber R$ 1.000 numa dívida de 100 milhões, de 1 milhão, ninguém quer. A incomodação para tirar esses R$ 1.000 do devedor é muito pior do que deixar ele. Ou então, o ódio cega a razão e o credor mata o devedor. Isso tudo é possível na espécie humana. E é compreensível.
e a situação do Brasil perante o mundo. Essa dívida do Brasil desestabiliza o sistema financeiro inteiro. Desestabiliza as economias da América Latina inteirinha. Desestabiliza o Mercosul, vira tudo essa confusãozada toda aí, de OEA, de Mercosul, de tudo, vira tudo em verborragia só de gastos. Porque isso tudo implica em gente ali atrás de uma mesa, com a fatiotinha bem passadinha, gravatinha, todo mundo ganhando de 10 mil para cima, e não dá retorno nenhum. Alguém me diga o que vem do Mercosul. Se tivesse vindo alguma coisa de resultado para o progresso do país, não estava falido. E o que vem de todas essas organizações que eles fizeram aí? E da burocratização do Estado. De 2003 para cá, fizeram o Estado aumentar 9,8% acima do tamanho da sua iniciativa privada. É a mesma coisa que eu pesando 50 quilos, ter uma cabeça de 200 quilos nos meus ombros. É claro que eu não ia conseguir levantar. Eu estava esmagado por essa cabeça. E é o que acontece no Brasil. A iniciativa privada está esmagada pelo Estado. E além do peso dessa cabeça, ainda não passa nada sobre ela. São 174 mil tipos de alojamento de vadios no Estado. São 58 mil tipos de serventias cartoriais de governo. Cada serventia cartorial de governo dessa tem no mínimo 35 a 40 funcionários. Ali tem um diretor disso, um diretor daquilo, tem um secretário disso, uma secretária daquilo, e ali vai baixando. A presidência da República, o gabinete do presidente da República, tem 70 mil funcionários. Só pegar a lei aqui. Começa o ministro de uma secretaria, e daí vai vindo, e daí vai vindo. A gente fica louco. Estou reduzindo tudo isso só de secretaria do gabinete da presidência da República. Se funcionasse, o presidente da República não ia ter espaço no dia só para pegar cada processo que tivesse na mão dele aí, para ele dar uma olhada. E assinar, então, ele não tinha tempo, 24 horas por dia não daria. Mais de 50 secretarias, imagina isso aí. O secretário é o assessor, aquele que traz o documento. E eu sou o mesmo presidente da República. Eu não tenho nenhuma secretária. Eu não tenho nenhum ministro. E eu instalei, dia 17 deste mês, o primeiro canteiro de obras de construção do edifício econômico. Porque se nós não temos mais nada para tirar do que está aí, então nós temos de considerar isso o entulho de uma civilização que começou há 500 anos atrás e agora se acabou. Mas se acabou a civilização. Encerrou as formulações de cátedras que havia no nosso conhecimento acumulado. Mas não se acabou a nossa inteligência. Não se acabou o nosso cérebro. E então nós temos de criar de novo isso aí. E é o que eu fiz. Recriei o Brasil. Recriei a civilização brasileira. Dentro do que a Constituição estabelece. Nada fora dela. Todos os atos interventoriais passaram pela homologação do Supremo Tribunal Federal, como a Constituição estabelece.
O Supremo Tribunal Federal é o limite do povo no poder. Se não houvesse esse limite, se teria uma ditadura absolutista, onde o ditador não tinha nada sobre ela. Agora nós não. O Supremo é instituído para isso. E não teve um ato que não passasse pelo crivo do Supremo Tribunal Federal. E hoje eu tenho o arquivo da Presidência da República lá. Aí, os meus assessores que fazem esse serviço, não tem mais problema agora que eu tive no início. No início era briga para lá, briga para cá, para o Poder Supremo. E daí o Supremo, ao invés de arquivar o negócio lá, autuava e vinha com a sentença, vinha com despacho. Até está aí no Facebook. Uma vergonha. Estou colecionando tudo para deixar para a história com as minhas observações em cima. Nada honrosa para os ministros. Por quê? Não milita em favor deles a presunção de analfabetismo pelo artigo 101 da Constituição, que estabelece como condição da investidura o notório saber jurídico e a conduta ilibada. E do jeito que estão procedendo aí, não tem notório saber jurídico nenhum. Mas nós não podemos falar isso. Não, o artigo 101 veda essa presunção. Então, o que a gente tem de fazer? Tem de encarar eles como terroristas confessos, bandidos confessos, como a Corregedoria Nacional de Justiça bradou ao país. Bandidos escondidos atrás da toga. Vagabundos que se impõem pela intimidação na mercadejação de sentenças. E eu estou dizendo isso porque tenho visto nas redes aí que o Supremo, através do senhor Dias Toffoli, instaurou um inquérito lá dentro. Coisa inédita dentro do Brasil. Um Estado democrático de direito, o Supremo Tribunal Federal usurpa a função do Conselho Nacional de Justiça, no qual o ministro do presidente do Supremo Tribunal Federal é o presidente também. Torna o Conselho Nacional de Justiça sem utilidade nenhuma. Diante da lei do custo-benefício, tem de ser fechado, então, por inutilidade absoluta. E instaura um inquérito de defesa da intocabilidade de conduta dos ministros. E é Alexandre de Moraes, que não é ministro coisa nenhuma, porque foi colocado lá por um bandido que não tinha investidura para isso. E ele mesmo dizia isso: eu não sou presidente do Brasil, eu estou presidente. Então o Temer não mentia. Fez gozação com o tribunal, fez gozação com todo mundo. E agora está lá na cadeia. E não vai sair tão fácil de lá. Esse sujeito, que foi advogado do PCC, na época de ministro, aliás, de secretário de Segurança de São Paulo, que se criaram essas organizações. E aí vem envolvimento com o Temer, e vem envolvimento com o policial esse que está preso lá também. Uma corja de vagabundos. E esse ministro do Supremo está comandando um inquérito lá contra quem ofendeu o Supremo. Eu vou apresentar lá, então, os primeiros suspeitos. A Corregedoria Nacional de Justiça, com a sua acusação, através do veredicto proclamatório da Corregedoria Nacional de Justiça, ministra Eliana Calmon. Vagabundos se impõem pela intimidação na mercadejação de sentenças. Bandidos se escondem atrás da toga. E aí vem o ministro Gilmar Mendes, que também foi presidente do Conselho Nacional de Justiça, dizendo:
querem bolivarizar o Supremo. E vem todos os ministros ali dizendo, somos uma corja de safados. Todos eles. Eu tenho colecionado e eu cito isso em todos os trabalhos forenses agora. Todos. Em cima disso foi que eu notifiquei eles. Para benefício de nós todos, porque eu sou vocês no poder, vocês são eu. Então, para nós remediar essa situação e eu ficar menos acusado pela história, eu vou destituir vocês todos. Já tenho 2 para substituí-los. Um é o magistrado do Rio de Janeiro, que mandou prender o Temer agora. Mas não é briga. Eu sou os ministros do Supremo. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou me expurgando a mim mesmo. Como é que nós vamos nos acusar? Não tem. Mas nós temos de fazer esse expurgo. Nós estamos mais sujos do que pau de galinheiro. E nós temos de nos lavar. E a nossa autolavagem, esse banho de constitucionalismo, de moralidade, nós temos que ter coragem de nos dar ele. Nós temos que ter coragem de ficar pelado em praça pública e dizer o rei está desnudo. Porque não temos mais roupa para nos cobrir. Então nós temos de nos cobrir com o nosso caráter, com a nossa integridade, com a nossa honradez. É o que nós somos. E eu sei que os meus ministros do Supremo Tribunal Federal estão comigo nessa decisão. Eu sei que esse inquérito que eles abriram lá é para isso. Não é para botar ninguém na cadeia. Até porque ninguém ia, isso é um absurdo. O Supremo Tribunal Federal abriu inquérito com quem é que ia botar daí o sujeito na cadeia. Onde é que sobrava o magistrado? Estão mostrando que o artigo 101 da Constituição, eles violaram. E se violar o artigo 101 da Constituição, são bandidos. E bandido tem de ir para a cadeia. Porque é a violação da lei que tipifica o banditismo. E meus ministros são bandidos. Mas eles sou eu no poder. E aí eu sou bandido. Infringindo a Constituição nos meus ministros do Supremo. Situação intrincada. Mas se eu cheguei nela, é porque eu sei resolver. Já arrolei a Corregedora Nacional de Justiça para o seu Alexandre de Moraes, que não é ministro de coisa nenhuma, ouvi-la. E depois de ouvir a ministra e ouvir os ministros todos, Gilmar Mendes, Celso de Mello, Luiz Fux, Marco Aurélio de Mello, e aí por diante, a própria Rosa Weber, não escapa nenhum ali, que não tenha feito observações sobre o Supremo Tribunal Federal. E não preciso fazer observações. Eu vou citar um fato corriqueiro aqui. No habeas corpus do Lula. É princípio universal de judicatura penal. Que vem do direito romano, onde nasceu a inteligência jurídica. Indúbio pro réu. No habeas corpus do Lula, aconteceu isso. 5-5 na votação do plenário. Então, aí sobrou o voto da presidente. E esse voto da presidente não tinha outra saída a não ser aplicar o princípio universal. Dogma insuperável da judicatura penal. Indúbio pro réu. Naquela situação ali, houve a dúvida na Corte Suprema sobre a inocência ou a culpabilidade do réu.
Então, o Supremo tinha de aplicar o princípio universal insuperável da judicatura penal, concedido o habeas corpus para o Lula. Mas não fizeram isso. A ministra fez uma ladainha sem tamanho, por quê? Um dia atrás ela tinha recebido a visita dos generais que já estavam preparando o golpe que me deram no final do ano. De que ela tinha de manter o Lula na cadeia. Senão ia acontecer coisas ali. E ela preferiu expor o Supremo com uma corja do jeito que o Conselho Nacional de Justiça expôs. Negou a liberdade para o Lula contra o princípio universal de judicatura penal, que veio desde os romanos, milhares e milhares de anos, esse dogma atravessando os julgamentos e sempre sendo aplicado, porque se não for aplicado, não existe um Estado de Direito. E o Supremo não aplicou. E dali para frente, então, o Lula passou a ser um preso político. E esse fato, por si só, já anula o pleito de 2018, porque o Supremo Tribunal Federal se revelou partícipe no golpe militar terrorista contra a Constituição da República, o próprio Supremo Tribunal Federal, o primeiro infringindo a Constituição. Que o princípio da dúvida em favor do réu está dentro do artigo 5º, nos seus incisos ali da Constituição Federal. Começando no artigo 1º, inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana absorve o princípio universal de judicatura penal, indúbio pro réu. A dignidade da pessoa humana aí significa a dignidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal em não negarem o direito a quem o busca. E eles negaram ao Lula. Anularam o pleito e transformaram o homem em uma vítima, que só está lá na cadeia porque não tem advogado. E o PT não tem interesse em tirar ele da cadeia. O PT quer transformar o Lula numa vítima, para daí ser o São Lula e os petistas ficarem se elegendo em nome de São Lula. Porque eu me ofereci para tirar ele de lá de graça, não cobrava nada. Só que o PT achou que eu estava fazendo uma emboscada. Porque eles são tão burros, tem um nível de analfabetismo tão grande, que eles desconfiam da própria cultura. Eles têm pavor de se aproximar de um membro da Academia de Letras. O próprio Lula, são as elites, e eu sou elite. Dá medo deles. As elites são inimigas deles. E por causa disso ele está na cadeia. Porque o que sobra das elites aí, o que sobra do mundo acadêmico, não são advogados. Ele pegou um que ia fazer isso. O ministro Sepúlveda Perpétua. Mas também apavorou eles. É das elites. Conhece o direito. Foi ministro do Supremo Tribunal Federal. E ministro mesmo. Ministro porque tem estatura de jurista. E ele ia tirar o Lula da cadeia. Mas dispensaram. Porque, como diz o ditado, ouro não se mistura com o barro. Não era possível que o doutor Sepúlveda Perpétua fosse fazer a dupla que o Lula queria com o advogado dele. Daí, fazer petição perante o Conselho Nacional de Segurança da ONU, fazer petição perante a OEA, fazer petição perante o Tribunal de Haia, coisa de doido. Coisa de advogado que não se preza, que não tem senso do ridículo. E esse é o advogado que eles têm. Mas daí me contaram do próprio meio petista mesmo,
que o Lula que não se despega dele, porque tem um problema lá com a Varig, e que foi o Lula que acabou com a Varig, com o pai desse advogado, e eles têm um rolo sem tamanho. Isso me contaram dentro do PT. Estou passando, vendendo como comprei. Mas, como diz o ditado, onde há fumaça, há fogo, e aonde tem esse casamento, aí o cara na cadeia e não larga de ser topeira, é porque alguma coisa tem entre eles. Porque só nesse fato aí, já era suficiente para o advogado ter tirado ele dali. E aí sim, se o Supremo negasse, aí sim era caso de ir para o Tribunal de Aias. E lá ele tiraria o Lula, sem dúvida, porque o Tribunal de Aias está por corrigir essas distorções no direito, no mundo democrático inteiro, no mundo de direito e de Estado de Direito inteiro. Esta é a minha situação no poder. Eu, sendo o povo no poder. Imagine como é que eu durmo. Mas eu durmo tranquilo pra danado. Porque eu, sendo o povo no poder, eu sou tudo que o povo é. E daí não tem como me encrencar. Vou me encrencar comigo mesmo? Eu não posso acusar ninguém, estou acusando a mim mesmo. E é o que eu estou fazendo aqui. E o que é que eu estou fazendo? Em suma, eu estou exercitando o Programa Governamental Brasileiro de Ressurreição Intelectual da Nação. Estou dizendo para você, minha querida, meus queridos, tenham coragem e vamos começar a raciocinar. Vamos começar a usar o cérebro. Agora, se vocês estiverem já transformados em computador, então vamos fazer de conta que o nosso cérebro é um aplicativo e vamos aprender a viver por esse aplicativo. E eu sei que nós vamos conseguir fazer isso. Porque vocês veem todos os meus vídeos aí e verem a jornada que eu tive para chegar até aqui. Mas eu já cheguei. E eu já descobri o meu aplicativo e já sei lidar com ele. Eu sei que vocês vão saber também. Somos parte dessas máquinas aí. Mas também temos o mesmo aplicativo. E vamos saber usar. Eu sei que vocês vão começar a fazer isso comigo. E daí, é claro, na medida que vocês vão sendo eu, do jeito que eu sou, nós vamos assimilando aquela cultura que eu vou trazer de um paísinho lá da África. Muito tempo eu tive lá e aprendi com eles. Define tudo que eu estou dizendo aqui. Eu quero ser o que eu quero que você seja no teu próximo. Decore isso. Eu quero ser o que eu quero que você seja no teu próximo. E por isso, eu quero ser os meus ministros do Supremo Tribunal Federal, que eu quero que eles sejam você. Muito obrigado.